Hong Kong é um território classificado como uma região administrativa especial da China. Ele está localizado na porção sul da China. Sua população é de cerca de 7 milhões de habitantes. A economia de Hong Kong é muito desenvolvida e industrializada e a região possui uma moderna rede de estruturas em termos de transporte e comunicação. Hong Kong é também uma das cidades mais importantes do mundo financeiro, é a capital financeira da Ásia, um lugar repleto de riquezas incríveis. É o país com o número de mais indivíduos com patrimônio líquido ultra alto do que qualquer outro lugar do planeta. Mas ao mesmo tempo, Hong Kong é o lugar onde 1 a cada 4 pessoas vive abaixo da linha da pobreza, onde os idosos são obrigados a catar lixo apenas para sobreviver e onde centenas de milhares de pessoas vivem no inferno urbano, dos chamados lares gaiola. Hoje vamos conhecer um pouco mais dessa região que faz parte da China, mas ao mesmo tempo parece um outro país dentro da China. Mas antes te convido para se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para você acompanhar nossos vídeos novos toda semana, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o canal Giro Global. Há várias décadas, Hong Kong começou um experimento incrível que deveria transformá-la em um paraíso capitalista. Um lugar onde o mercado é o rei, o dinheiro é poder, onde tudo pode ser alcançado e onde todos estão por si mesmos. Mas, ao longo do caminho, algo deu terrivelmente errado, e o resultado é um presente distópico onde as regras do jogo foram manipuladas com uma crise habitacional insana, um dos mais altos níveis de desigualdade do mundo e uma riqueza incrível custeada por uma pobreza ainda mais incrível. Então, o que aconteceu com Hong Kong? O quão ruim tudo realmente é? E quão ruim isso vai ficar? Este é o lado sombrio de Hong Kong. Talvez você não tenha visto as estatísticas. Hong Kong é a cidade mais cara do mundo para se viver, e muitos de seus cidadãos são forçados a viver em condições que seriam inimagináveis em qualquer outro lugar tão rico quanto Hong Kong. Ela possui a habitação menos acessível do mundo, muito à frente de lugares que também são caros como Nova York, São Francisco ou Los Angeles. Levaria mais de 20 anos para um cidadão comum economizar para ter um apartamento, se não gastasse nenhum centavo de sua renda. E aqueles que alugam gastam, em média, mais de 50% de sua renda com isso. Mais do que em qualquer outra cidade do mundo. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda precisam viver em algum lugar, e assim surgiu o fenômeno dos chamados lares gaiola ao longo dos anos. O nome oficial para eles são apartamentos subdivididos, porque são essencialmente apartamentos normais de Hong Kong, divididos muitas vezes ilegalmente em um grande número de unidades habitacionais extremamente pequenas. Para demonstrar o quão pequenos eles são, este é um apartamento médio em Tóquio, este em Nova York, este em Paris, este em Hong Kong e este é o tamanho de um apartamento subdividido médio, também conhecido como lar gaiola, que é ainda menor do que o tamanho médio de um estacionamento padrão nos Estados Unidos, e muitos deles são ainda menores que isso. Mas, enquanto isso pode parecer um simples caso de oferta e demanda, por ter muitas pessoas em um espaço pequeno, na verdade em Hong Kong, este não é o caso. A realidade é muito pior. O fato é que Hong Kong poderia facilmente construir muito mais habitação e diminuir o preço ao fazê-lo, porque apenas 1/4 de seu território está construído e apenas 7% dele é zoneado para desenvolvimento residencial. Mas, em vez disso, está escolhendo ativamente não construir mais apartamentos. Mas por que é isso? Bem, para explicar, precisamos de um breve resumo histórico. Durante boa parte de sua história, Hong Kong não passou de uma vila de pescadores completamente sem importância nas margens da China. E mesmo quando foi tirada da China pela Grã-Bretanha e passou a ser território inglês, começou a crescer lentamente, parecia que permaneceria tão insignificante quanto sempre foi. Mas então, após a Segunda Guerra Mundial, o governo colonial britânico tomou uma decisão radical que definiu o curso do futuro de Hong Kong e a transformou no que é hoje, com seus sucessos e suas falhas. O governo decidiu que Hong Kong seguiria os princípios que ficaram conhecidos como não intervencionismo positivo, basicamente a forma mais pura de capitalismo. A ideia era que regulamentações e intervenções governamentais são o que impedem o avanço da economia e que a única coisa que o governo deveria fazer é sair do caminho. E Hong Kong fez exatamente isso. Até o final do século XX, não havia tarifas nem alfândega, nenhum salário mínimo, nenhum esquema de pensão oficial, nenhuma lei de concorrência e nenhum sistema de bem-estar social. E mais importante, tinha impostos extremamente baixos, para que o dinheiro ficasse nas mãos do setor privado em vez de ser redistribuído pelo governo. Mas havia um grande problema com essa decisão. Os impostos são normalmente de onde os países obtêm seu dinheiro, e sem impostos, o governo colonial teve que encontrar uma fonte de receita diferente. E ele encontrou.
Como Hong Kong era uma colônia, toda a terra era propriedade do governo e isso nunca mudou realmente, porque o governo nunca vendeu nenhuma dessas terras. Em vez disso, ele as tem arrendado a empreiteiros imobiliários que querem construir lá, e esses arrendamentos têm representado a principal fonte de renda de Hong Kong desde então. Mas, porque esses arrendamentos são a principal fonte de renda de Hong Kong, eles precisam ser caros para ganhar dinheiro suficiente, e a maneira como o governo os mantém caros é limitando sua oferta. Em outras palavras, o governo é incentivado a manter a habitação cara porque quanto mais cara ela é, mais dinheiro ele ganha. Então, está apenas arrendando uma pequena parte da terra que poderia ser usada de outra forma para construir propriedades. E isso funciona para os empreiteiros imobiliários também, pois eles sabem que o que quer que construam é garantido para vender a qualquer preço que desejarem, porque com a oferta limitada não há concorrência e eles têm um monopólio absoluto sobre o mercado. Mas o que isso significa para as pessoas comuns é que a quantidade de habitação disponível é extremamente limitada e absolutamente insuficiente para a quantidade de pessoas que vivem na cidade. E a habitação cara não é o único resultado indesejado da política de não intervencionismo. Apesar de seu alto PIB, em 2020, cerca de 23% da população de Hong Kong, aproximadamente 1,6 milhões de pessoas, viviam abaixo da linha da pobreza, muito mais do que em quase qualquer outro país da Ásia. E a situação foi ainda pior no grupo populacional de pessoas com mais de 65 anos, já que mais de 40% dos idosos estavam abaixo da linha da pobreza em 2020, resultando no fenômeno das vovós de papelão, que são idosos que estão coletando caixas de papelão pela cidade para vendê-las a recicladores por uma pequena quantia de dinheiro, que muitas vezes é o único trabalho que conseguem. E a longo prazo, a situação tem realmente piorado gradualmente, em vez de melhorar, já que a taxa de pobreza quase dobrou desde a década de 1980. Mas por que isso realmente aconteceu? Por que há tantas pessoas pobres em uma das cidades mais ricas do mundo, quando o desemprego é baixo e a economia tem crescido bem? A questão é que, embora Hong Kong seja uma das cidades mais ricas, essa riqueza também é distribuída de forma extremamente desigual. Mas isso não aconteceu por acaso. Hong Kong realmente se desenvolveu em duas ondas separadas de progresso. Primeiro, na década de 1950, Hong Kong se desenvolveu graças a uma onda de industrialização, especialmente através da manufatura têxtil, impulsionada por baixos impostos, fácil exportação e mão de obra barata que estava disponível graças a milhões de imigrantes vindos da China. Eles precisavam de empregos, os fabricantes de têxteis precisavam de trabalhadores, e como resultado, Hong Kong ganhou dinheiro. Mas isso mudou, uma vez que Hong Kong encontrou outra maneira mais fácil de ganhar dinheiro, no final da década de 1970. Foi quando a China tinha um novo líder que substituiu o presidente Mao e anunciou uma nova direção para o país anteriormente isolado, lançando sua transformação econômica. E isso foi uma grande oportunidade para Hong Kong. Sendo parte do Reino Unido, com seus baixos impostos, o inglês como língua oficial e uma cultura capitalista, Hong Kong era um gateway natural para a China e uma base para empresas ocidentais investirem lá. E isso mudou completamente a economia de Hong Kong. A manufatura começou a desaparecer e as empresas locais começaram a se concentrar em fornecer serviços financeiros e comerciais em vez disso. E embora esses serviços oferecessem muito mais valor agregado e salários melhores para as pessoas que trabalhavam nesses setores, eles também ofereciam muito menos empregos. E todas as pessoas que trabalhavam nas fábricas e que agora não conseguiam empregos bem pagos e qualificados suficientes na área de serviços e finanças foram deixadas para trás, forçadas a encontrar empregos mal remunerados sem perspectiva de avançar ou de ter salário adequado, enquanto viviam na cidade mais cara do mundo, que fica mais cara a cada ano. E o governo também não estava muito disposto a ajudá-las. Os princípios de não intervenção e a crença em um governo pequeno sobreviveram em Hong Kong mesmo depois que a cidade-estado foi entregue à China em 1997. Desde então, o governo segue sendo uma instituição que se vê na posição de ajudar a criar riqueza, mas não a redistribuí-la, e por isso tem relutado em se envolver demais na situação. Mas aqui está outro problema. Apesar das alegações de que Hong Kong é a terra do empreendedorismo quando se trata de negócios, na verdade a maior parte da economia de Hong Kong é controlada por um pequeno número de clãs familiares que mantêm um controle rígido sobre ela desde a era colonial. Cada uma dessas famílias possui e opera grandes conglomerados que estabeleceram monopólios em todas as indústrias mais importantes, como transporte marítimo, construção, imóveis ou serviços públicos. Eles são os que mais se beneficiam do sistema de Hong Kong e têm tanta influência,
que iniciar um negócio que vá contra seus interesses é quase impossível. E assim, apesar das alegações oficiais, a opção de começar um negócio por lá não é tão fácil quanto parece. Enquanto isso, a posição de Hong Kong como principal centro financeiro da Ásia está desaparecendo, já que o governo chinês abandonou o princípio de um país de dois sistemas e, desde então, tem exercido um controle cada vez maior sobre a cidade, tirando as liberdades que os cidadãos de Hong Kong costumavam ter. O valor que Hong Kong tem para os investidores estrangeiros está diminuindo junto com sua autonomia, e em breve Hong Kong pode se transformar apenas em mais uma cidade chinesa, com arranha-céus, lares gaiola e vovós de papelão como memórias de seu antigo esplendor. Me diga nos comentários o que você acha dessa crise de Hong Kong, quero muito saber a sua opinião. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.